Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio e hoje nós vamos falar sobre reforçadores naturais e arbitrários. Mas antes de falar sobre reforçadores naturais e arbitrários, eu quero definir para você o que é o reforço. É considerado reforço toda consequência que aumenta a probabilidade de um comportamento voltar a ocorrer. É importante lembrar que quando a gente fala de condicionamento, seja respondente ou seja operante, a gente está falando de uma relação, de uma interação entre um organismo e um ambiente e a forma com a qual eles se influenciam entre si. Quando as alterações produzidas no ambiente pela resposta, pelo comportamento do organismo, aumenta a chance da resposta voltar a acontecer, chama-se essa relação de contingência de reforço. A forma da contingência de reforço se expressa da seguinte forma: se, 3 pontinhos, então, 3 pontinhos. Aí eu coloquei aqui uns exemplos abaixo para você entender. Se a criança faz birra, então seus pais o atendem. Se tira notas ruins, então seus pais o castigam. Então você entende o seguinte: tem uma condicionante, ou seja, determinada resposta, determinado comportamento. Se ele ocorre, então há determinadas consequências, dependendo da forma que o ambiente reage. Mas é importante lembrar o seguinte: o reforçador só é considerado como tal quando afeta a probabilidade de ocorrências do comportamento. Você já viu eu explicar essa mesma regra em vídeos anteriores. Uma consequência é reforçadora para determinado comportamento se ela tem uma relação com ela. De repente, uma consequência pode ser neutra, quando a questão é reforçar ou não um comportamento. Agora a gente vai entrar nas diferenciações de reforço natural e reforço arbitrário. O reforço natural ocorre quando a consequência reforçadora do comportamento é produto direto do próprio comportamento. O foco está aqui, produto direto do próprio comportamento. Quando uma consequência direta do comportamento tem o potencial de ser um reforçador para que esse comportamento volte a ocorrer com mais frequência, ele é um reforço natural. Por exemplo, uma pessoa que estuda, ela adquire conhecimento. E adquirindo conhecimento, ela se torna mais sábia, mais conhecedor das questões cujo qual está estudando. Quando o indivíduo percebe que ele tem mais conhecimento, mais domínio, mais sabedoria, mais luz no conhecimento, o fato de se tornar mais inteligente é um reforçador natural do ato de estudar, do comportamento estudar. Um outro exemplo é treinar, tocar instrumentos e logo mais aprender a tocar as músicas. Tocar as músicas, conseguir tocar as músicas é um reforço natural para o comportamento de treinar, tocar instrumentos. Agora, na questão do reforço arbitrário, ocorre quando a consequência reforçadora do comportamento é produto indireto do próprio comportamento. Aí eu coloquei um exemplo aqui para deixar bem claro. Suponha que uma criança gosta de jogar videogame. Só que para jogar o videogame, ela precisa da permissão dos pais. E os pais colocaram a condição de que ela só vai conseguir a permissão se estudar. Lembra daquela regrinha se e então? Se ela estudar, então os pais vão dar a permissão para jogar videogame. Isso é um reforço arbitrário. Por quê? O que estudar tem a ver com poder jogar videogame diretamente? Nada. Mas é um incentivo, um reforço que os pais estão usando para aumentar a frequência do comportamento estudar. Um outro exemplo. Ser obediente e ganhar uma mesada. O que a obediência tem a ver com dinheiro? Absolutamente nada. Mas é a condição que os pais colocam para dar-lhe uma mesada. É um reforço arbitrário, porque não tem relação direta
com o comportamento, não é um produto direto do comportamento. É uma consequência produzida por forças externas. Para finalizar, eu coloquei alguns exemplos de utilidade do reforço. Eu acredito que esse primeiro aqui é o principal. Diminuir a frequência de comportamentos diferentes do comportamento reforçado. A partir do momento que você reforça um comportamento, seja diante de um estímulo, seja diante de uma possível consequência, esse comportamento vai ter a frequência aumentada, ou seja, entretanto, nessas mesmas situações de estímulos e de consequências, outros tipos, outras formas de comportamentos vão ser diminuídas nestas situações. E um outro exemplo é direcionar ou ensinar comportamentos em curto prazo que o indivíduo não é capaz ainda de entender os benefícios a longo prazo. Por exemplo, imagine que você diga para uma criança que para ela ter um bom emprego, para ter boas oportunidades no mercado de trabalho, ela não vai ter essa capacidade abstrativa de entender essa consequência a longo prazo como um reforço. Então, nesses casos, você pode, por exemplo, usar o reforço arbitrário. Porque o reforço natural está uma coisa muito longe, muito difícil da criança entender. Você vai estar reforçando o comportamento de estudar com coisas que ela é capaz de sentir no momento, mas não é capaz ainda de entender no mundo abstrato.